Boa noite. Vamos conversar hoje sobre os cantos 10 e 11 do Inferno de Dante. Primeiro vou ler o resumo do Ziller para o canto 10, em seguida a tradução em prosa do Helder da Rocha e depois a tradução poética feita pelo Ziller. Canto 10. Espíritos de Farinata e Cavalcante. Os poetas continuam sua excursão pelo sexto círculo, onde sofrem os heréticos. Surgem dos túmulos Farinata Uberti e Cavalcante Cavalcanti, diálogo entre Farinata e Dante. Frederico II e o cardeal Ottaviano Ubaldini. Virgílio lhe relembra as promessas de Beatriz. Passávamos por um caminho secreto, entre a muralha e as sepulturas, quando eu perguntei ao mestre: Mestre, estas pessoas aqui enterradas, podemos vê-las? Pergunto isto, já que todas as tumbas estão descobertas e ninguém as guarda. Elas serão um dia fechadas, respondeu, quando aqui retornarem com os corpos que deixaram lá no mundo. Este cemitério que aqui vês é para Epicuro e seus seguidores, que acreditavam que a alma morreria junto com o corpo. E quanto à outra questão que me fizeste, ela será em breve respondida, assim como o desejo que escondes de mim será atendido. Quando Dante escreve, elas serão um dia fechadas, respondeu, quando aqui retornarem com os corpos que deixaram lá no mundo. Aqui ele se refere à crença católica, judaica, muçulmana, de que após o juízo final, os corpos se levantarão dos túmulos e voltarão a ser unidos às suas almas. As almas que estão no inferno, um dia, voltarão a ter os seus corpos físicos. Quando isso acontecer, elas ficarão pela eternidade recebendo o seu castigo, já em corpo e espírito. Enquanto que as almas dos redimidos no paraíso também serão reunificadas com os seus corpos, banhados por aquilo que São Paulo chama de um corpo de luz. Elas serão transfiguradas e darão origem a um corpo de luz. A segunda coisa que Dante escreve aqui, que vale a pena nós comentarmos, é que no círculo da heresia, a primeira referência feita é a Epicuro e seus seguidores. Isso porque Epicuro era associado, na Idade Média, tanto com o ateísmo quanto com o sensualismo. Embora Epicuro defendesse, em seus escritos, os prazeres moderados. Mas a Igreja Católica fez uma caricatura de Epicuro como se ele defendesse o prazer sem limites. Tanto que os poetas românticos de São Paulo, no século XIX, como Álvares de Azevedo, criaram uma sociedade epicureia, sob influência de Byron e daquele romantismo mais satânico, né, mais exacerbado. Essa sociedade epicureia tem esse nome justamente por essa imagem deturpada de Epicuro. Quanto ao seu ateísmo, há um livro de Epicuro em que ele trata sobre o tema da morte.
E ele diz que os seres humanos não devem temer a morte, porque se após a morte for o nada, nós não sentiremos nada, portanto, não haverá sofrimento. E se após a morte os justos foram premiados, os justos serão, se após a morte os justos forem premiados e os pecadores forem punidos, então os justos não devem temer nada. Quando Epicuro retira o medo da morte, ele entra em rota de colisão com a Igreja Católica, que se alimentava justamente do medo da morte. A Igreja Católica, nos sermões, nos escritos teológicos, né, nas pregações, ela insistia muito nessa questão, que todos nós somos pecadores, e se não nos arrependermos, nós iremos para o inferno. Então, a morte é algo a ser temido. Quando Epicuro diz que não há motivos para temer a morte, ele se torna alvo da crítica da Igreja Católica. Continuando. Ó meu bom guia, falei, eu não escondo meu coração, e se pouco falo, é porque tu mesmo me pedisse isto outras vezes. Ó toscano, que falais com tamanha honestidade. Por vosso sotaque, reconheço que sois de minha cidade natal, daquela nobre cidade que tratei, talvez de forma muito dura. Isto eu ouvi soar de uma das tumbas. Assustado, fui para mais perto do mestre, que disse, volte, o que estás fazendo? Vê Farinata, que já se ergueu. Tu o verás em pé, da cintura para cima. Eu já lhe fixava o olhar, e lá estava ele, imponente, como se nutrisse grande desprezo pelo inferno. Virgílio guiou-me até ele, dizendo, vai e escolhe tuas palavras com cuidado. Quando eu estava diante de sua tumba, ele me olhou um pouco, meio desdenhoso, e perguntou, quem foram os vossos ancestrais? E eu, que só desejava contentá-lo, nada entendi e contei-lhe a verdade. Com isto, ele levantou um pouco as sobrancelhas, mas depois disse, tão duros na oposição foram a mim, aos meus parentes e ao meu partido, que por 2 vezes eu os expulsei. Mas 2 vezes eles retornaram, repliquei, coisa que os vossos partidários nunca conseguiram fazer. Aqui entramos no tema do conflito entre guelfos e gibelinos, e entre gibelinos brancos e negros. Enquanto conversávamos, fomos repentinamente interrompidos pelo surgimento de um outro vulto, residente naquela mesma tumba, que pude ver apenas do queixo para cima. Creio que estivesse de joelhos. Ele olhou em volta, esperando ver alguém. Não encontrando quem ele procurava, falou chorando. Se neste cárcere cego vais por grandeza de engenho, onde está meu filho? Por que ele não está contigo? Eu não estou só, disse-lhe. Aquele que ali espera me guia por estas trevas. Aquele por quem, talvez, teu Guido nutria um certo desprezo. Guido Cavalcanti, é claro. Pelo seu modo de falar e pela sua pena, não foi difícil descobrir de quem se tratava. Por isso, minha resposta foi tão direta. Mas, subitamente, ele ficou em pé e gritou, como?
disseste que ele nutria, então ele não mais vive? Então a luz doce não mais brilha nos seus olhos? E quando percebeu que a resposta demorava demais, ele subitamente afundou e não apareceu mais. Farinata continuava no mesmo lugar onde estávamos, quando a conversa for interrompida. Não se incomodou e sequer olhou para ver o que acontecia. Ele simplesmente continuou de onde tinha parado. Se eles não sabem como retornar, isto me dói mais que o fogo deste leito. Retornar não é fácil. Em menos de 50 luas, vós mesmos sabereis como é difícil retornar de um exílio. E como eu espero que vós estareis de volta ao doce mundo. Dizei-me, por que vosso partido é tão duro com os meus, nas leis que cria contra eles? Certamente, tudo começou com um massacre que tingiu o rio Árbia de vermelho. Respondi e ele balançou a cabeça. Todas essas referências históricas vão ficar mais claras nas notas. Nisso não fui só eu, respondi, mas certamente eu também não teria ido, se não fosse por uma boa causa, quando eles decidiram, unânimes, pela destruição de Florença. Fui somente eu que me levantei e ousei defendê-la de rosto aberto. Aqui se trata do episódio em que guelfos brancos e negros lutaram pela posse de Florença. Os guelfos brancos, o partido de Dante, foram expulsos de Florença. Que agora encontre a paz, a vossa descendência, respondi-lhe. Mas gostaria que vós me esclarecesses uma coisa. A mim pareceu, se bem entendi, que todos vós têm a capacidade de ver o futuro, mas com o presente o mesmo não ocorre. Os espíritos são capazes de prever o futuro, mas não podem ver o presente. Um dia, quando a porta para o futuro for fechada para sempre, todo o nosso conhecimento será findo. Então, pedi, arrependido, dizei àquele que desceu na tumba que o filho dele ainda vive. Foi por não compreender que os espíritos nada sabiam do presente, que eu fiquei em silêncio. O mestre já me chamava. Então, fiz uma última pergunta a Farinata. Perguntei-lhe se havia outros conhecidos que com ele compartilhava aquela tumba. Com mais de 1000 jazo neste valo, respondeu. O imperador Frederico está comigo, e também o cardeal Otaviano. Sobre os outros eu me calo. Depois disso, calou-se e desapareceu. Eu perguntei ao mestre sobre o que esperar das previsões de Farinata, e ele me respondeu: guarde em memória tudo o que aqui ouviste contra ti, mas espere até chegares a encontrar Beatriz, pois o olhar dela tudo conhece. Dobrando para a esquerda, caminhamos do muro para o meio, onde começava uma vereda que descia para um fosso profundo, de um ar mais espesso e mal cheiroso. Farinata degli Uberti foi um dos mais importantes líderes dos gibelinos em Florença. Participou da sangrenta Batalha de Montaperti, onde os gibelinos massacraram os guelfos, partido da família de Dante, e retomaram o poder em Florença. Levantou-se depois contra a maioria de seus aliados, quando eles propuseram destruir a cidade,
pouco após a retomada. O discurso de Farinata convenceu os gibelinos que desistiram do projeto. Apesar de ter pontos de vista diferentes dos de Dante, este o respeita por suas atitudes apartidárias em favor da população de Florença. Guido Cavalcanti era poeta e amigo íntimo de Dante, e, como seu pai, era incrédulo. Por isso, é esperado por ele entre os hereges. Portanto, pai e filho, Cavalcante e Guido Cavalcanti, compartilharão o mesmo castigo no inferno. Cavalcante, o pai de Guido, pertencia à influente família guelfa. Dante menciona que seu filho não apreciava a poesia de Virgílio. Logo, vai para o inferno. Cavalcanti entende o verbo no passado como indicação de que seu filho não mais vivia, o que era falso. Cavalcanti é incapaz de saber o que ocorre no presente. Esse é um fato curioso no inferno de Dante. As almas são capazes de prever o futuro, ainda que não conheçam nada sobre o presente. A profecia de Farinata refere-se ao exílio de Dante, que acontecerá em menos de 50 meses, ou 4 anos, a partir de 1304. Claro que aqui há uma trapaça cronológica, né? Dante escreve já no exílio, como se ele ainda estivesse em Florença. Frederico II foi rei da Sicília e imperador do Sagrado Império Romano, no século XIII. Foi excomungado 2 vezes, primeiro pelo Papa Gregório IX e depois por Inocêncio IV, grande incentivador da cultura. A sua corte na Sicília foi chamada por Dante de berço da poesia italiana. E o cardeal Ottaviano degli Ubaldini era conhecido por apreciar os valores mundanos e ser amigo dos gibelinos, partido que rejeitava a autoridade da Igreja em favor da monarquia imperial. Portanto, a presença da política está muito presente aqui, né, no canto 10 do inferno. Vamos ler agora a tradução em verso, feita pelo Ziller. Os epicuristas, versos 1 a 21. Agora segue uma secreta via o mestre pelas terras dolorosas, e logo após eu vou em companhia. Ó supremo valor, que nas trevosas curvas más comecei, guias meus passos, as minhas fartas aspirações ansiosas. Bela tradução. Ver os que estão pelos sepulcros laços é permitido? Pois ninguém os guarda, e as tampas lhes não vedam seus espaços. Fechados, respondeu, serão, nem tarda, quando para cá de Josafá voltar, dos corpos seus, a geração bastarda. Sepultura terão neste lugar, com Epicuro, todos seus sequazes, pois a imortalidade ousam negar. A pergunta, porém, que tu me fazes, resposta aqui terá e o teu desejo, que do coração guardas nas tenazes. Bom, mestre, disse, unicamente almejo, menos dizer para não ser modesto.
e disto há pouco tu me deste ensejo. Farinata, versos 22 a 51. Toscano. Toscano é uma referência a Dante, que era natural da cidade de Florença, que ficava na Toscana. Toscano, que em tormento tão funesto ainda vivo, detente, por favor. Tua linguagem torna manifesto filhos seres da terra toda em flor, ou seja, da Toscana, a qual talvez eu fui demais penoso. Aqui é interessante que Farinata reconhece o dialeto, né, falado por Dante. Na Itália do século XII não havia um idioma nacional, havia dialetos regionais. E justamente o dialeto toscano, graças à Divina Comédia, se tornará mais tarde o idioma oficial da Itália. Subitamente veio do interior de um sepulcro falar tão lacrimoso, porque do mestre me acheguei tremendo. Não deves, disse, assim fugir medroso, diante do que estás ouvindo e vendo. Eis Farinata, está na cova alçado, dos flancos para cima aparecendo. Já meu olhar havia o seu fixado, quando surgia varonil e forte, como do próprio inferno despeitado. Por entre aqueles túmulos de morte, o mestre me impeliu, recomendando: mede o falar, cuidado com a sua boca. Estava eu já ao porte de sua voz, perto da tumba, quando me olhou um pouco e disse desdenhoso: quais foram teus avós? Eu, desejando obedecer, narrei ao orgulhoso de meus antepassados toda a história. Os olhos levantou, qual desejoso de procurar lembranças na memória, e disse: ferozmente aos meus contrários foram, e os dispersei. Dupla vitória sobre eles tive. Mas meus partidários logo voltaram, disse, e estão alerta, sem aprenderem a arte os adversários. Florença foi tomada primeiro pelos gibelinos, depois pelos guelfos brancos e depois pelos guelfos negros. Aparece Cavalcante, né, o pai de Guido, que foi um poeta, né, amigo de Dante, e também participante do Doce Estilo Novo e do grupo dos Fiéis do Amor. Surgia, então, da cova descoberta, outro perverso junto do primeiro. De joelhos, postura e face incerta, em torno a mim lançava olhar certeiro, a ver se alguém comigo estava, atento. Se andas por ti no cárcere, roteiro cego, disse, chorando, esse detento. Após deixar toda suspeita, o filho meu, onde é? Onde está o Guido? Ó, por me trazer alento, não vai contigo neste baixo exílio? Por seu dizer e pena, compreendi quem era o autor do lango e do estribilho. Por isso, sem detença, respondi: não por mim, mas por ordem do superno, que é um sinônimo de supremo, a quem teu Guido desprezou. Desci a ver as dores do tormento eterno. Erguendo-se, gritou: Guido descrente foi? Disseste. Não goze, então, o terno viver, nem vê do sol a luz clemente? Não tendo seu falar resposta pronta, supino retumbou na fossa ardente, mas Guido ainda estava vivo.
continua o diálogo entre Farinata e Dante. O outro, porém, magnânimo, nem conta do triste caso, faz nem mudo gesto. A deixada conversa já se apronta a retornar e diz como protesto: maior tormenta que esta rubra cama, esse leito de fogo, né? Lembrando que as almas dos heréticos estão em caixões ardentes. É para mim saber do mal funesto de minha gente. Mas a vossa fama não durará 50 luas novas, que é o tempo decorrido até o exílio de Dante. Verás quanto é difícil esta trama. Se voltares ao mundo destas covas, dizem-me: o povo teu, por que nos pune com leis tão duras e tão rudes provas? Pode, lhe disse, o sangue ser impune da árbia, o dano obriga a lei severa. Deixa eu verificar aqui nas notas de Ziller. Não, aqui ele não esclarece. Então, vamos prosseguir. Meneou a cabeça e, não imune, disse: sim, nessa luta, parte eu era. Não só, porém, nem sem razão. Mas, quando alguém, Florença, com vingança fera, arrasar quis, eu só eu, lutando e peito descoberto, movi guerra. Como desejas paz, segui falando, aos teus que vivem na toscana terra, arranca-me da mente a incerteza, pois um mistério o teu falar encerra. Parece-me que vedas com clareza as coisas do futuro, e do presente que nos pertence não tem de certeza. As coisas vemos, disse, como gente de vista fraca vê de longe. Assim, ainda concede ver o onipotente. Mas, quando chegam perto de seu fim, ou são reais, se alguém não nos reporta algo que possamos dizer sim, nenhuma luz a mente nos conforta. E nada saberemos nós, desde a hora que do futuro for cerrada a porta. Remorso, então, sentindo da demora. Remorso, então, sentindo da demora em responder ao triste Cavalcante, disse: o infeliz que tombou, saiba agora que ainda seu filho a vida diletante goza, e o erro que teu falar tirava, a causa foi de ser eu hesitante. Ou seja, Guido continua vivo, porém, na boemia, nas tabernas, atirado a toda sorte de prazeres, a filosofia epicurista, e sem nenhuma preocupação com a salvação da alma, pelo menos na versão de Dante. Mas, nesse instante, o mestre já chamava, porque pedi, disseste dos danados, com ele quem na fossa mais estava. São mais de 1000, me replicou, fechados Frederico II e o cardeal, aqui se encontram, e outros que notados não farei. Lembrando que, como nós vimos na semana passada, em cada tumba encontra-se um herege responsável por uma filosofia, uma seita, uma religião pagã e todos os seus seguidores. E ocultou-se.
No fatal, talvez hostil falar pensando, ao meu voltei, poeta antigo, que leal movendo-se me disse: um denso véu de palidez, por que te cobre a face? Eu pronto satisfiz o dizer seu. Até aqui a sintaxe foi bastante clara, né? No final desse fragmento, que a sintaxe foi um pouco mais labiríntica. Virgílio reanima Dante e afirma-lhe que Beatriz lhe revelará o seu futuro. Versos 127 a 136. Guarda, disse-me o sábio, com tenace querer o que foi dito contra ti. E agora escuta, e levantou-se, sagaz-se um dedo. Quando Beatriz daqui chegares, cujo penetrante olhar tudo descobre, ela dirá por si de teu porvir. Após assim falar, deixando o muro ao meio, à esquerda mão seguimos, numa senda que vai dar num vale geenal de podridão, sendo que Geena, em grego, refere-se ao inferno. E aqui Virgílio diz a Dante que quando ele chegar ao paraíso, as suas dúvidas serão esclarecidas por Beatriz. Canto 11, resumo do Ziller. Na orla extrema do sexto círculo, em que são punidos os heréticos, os poetas procuram abrigo atrás de um grande túmulo para evitar o insuportável mau cheiro. Tradução em prosa de Hélder da Rocha. Chegamos à beira de um precipício, onde havia um barranco derrubado, cujas pedras formavam uma grande rampa que permitiria nossa descida. Porém, o ar denso e fedorento que emanava do abismo nos afastou de sua borda, de forma que tivemos que nos proteger sob a cobertura de uma tumba onde estava escrito: aqui jaz o Papa Anastácio, que Fotino desviou do bom caminho. Nós teremos que nos atrasar um pouco a nossa descida, para que possamos nos acostumar com este ar poluído, disse Virgílio. Devemos, então, encontrar uma forma de aproveitar este tempo utilmente, sugeri. Ele concordou. Iniciou, então, uma detalhada explicação sobre a geografia dos 3 círculos restantes do inferno. Meu filho, depois deste barranco, há mais 3 círculos concêntricos, organizados em degraus, como os anteriores, disse ele. Toda a maldade é alcançada, ora através da violência, ora através da fraude. Embora ambas sejam odiadas pelo céu, a fraude, por ser uma perversão exclusiva do homem, desagrada mais a Deus. Os fraudulentos, portanto, são colocados nas valas mais profundas do inferno, onde sofrem muito mais. O próximo círculo, 7º, que nós encontraremos, é o dos violentos, que se divide em 3 giros, classificados de acordo com a vítima da prática, classificados de acordo com a vítima da violência praticada. No primeiro giro estão aqueles que praticaram violência contra o próximo ou contra os bens do próximo. Lá sofrem os assassinos, assaltantes e tiranos em grupos diferentes, de acordo com a gravidade de seus crimes. No segundo giro,
estão aqueles que praticaram a violência contra si próprios ou contra seus próprios bens. Os suicidas e gastadores que arruinaram suas próprias vidas, no jogo, por exemplo, se encaixam neste grupo. No último giro do 7º círculo estão aqueles que praticaram violência contra Deus. São os que, orgulhosos, não acreditaram nele ou que o atacaram com blasfêmias, através da destruição e desprezo pela sua criação, ou pela exploração da criação dos seus filhos através da usura. Lembrem do canto de Ezra Pound, o canto 45, dedicado à usura. Nos 2 últimos círculos estão os que praticaram a fraude. Eles premeditaram seus atos e têm plena consciência do mal que causaram. Um homem pode praticar 2 tipos de fraude: contra pessoas que confiam nele ou contra estranhos que podem suspeitar dele. Este último tipo só destrói o vínculo do homem com a natureza e é punido no 8º círculo, onde encontraremos hipócritas, aduladores, ladrões, falsários, simoníacos, sedutores e trapaceiros. O primeiro tipo de fraude desfaz não só o vínculo do homem com a natureza, mas também aquele vínculo de confiança estabelecido com outros homens. É, portanto, no menor dos círculos, no 9º e último, junto com Lúcifer, onde são punidos os que traíram aqueles que neles confiaram. Por que alguns pecadores cumprem suas penas mais leves fora da cidade de Lúcifer e outros cumprem penas mais pesadas dentro da cidade? Por que todos não estão aqui? Pergunta Dante. Virgílio responde: será que tu já esqueceste o que diz a tua ética? Respondeu, quando ela explica em detalhes as 3 coisas que ao céu mais desagradam: incontinência, malícia e bestialidade. Aqui Virgílio está fazendo uma referência ao livro Ética a Nicômaco, de Aristóteles, que foi reinterpretado por São Tomás de Aquino dentro da visão cristã. A culpa por ter pecado por causa da incontinência ofende menos a Deus. Se você lembrar com cuidado essa doutrina, entenderá por que aqueles lá de cima foram separados destes maliciosos aqui embaixo. A explicação fora bastante esclarecedora, mas uma dúvida ainda me atormentava. Eu não entendia como a usura podia ser um pecado de ofensa a Deus. Fiz, então, essa pergunta a Virgílio, que me respondeu: mostra a filosofia àquele que compreende como a natureza se manifesta a partir do intelecto divino e da sua arte. Se recorreres à tua física, encontrarás bem no início como a vossa arte também imita a natureza. No início, Dante citou a Ética a Nicômaco de Aristóteles. Agora ele vai citar a Física de Aristóteles. Então, a vossa arte, o seu ofício, também imita a natureza.
E, como o aprendiz que segue os ensinamentos do mestre, a arte, sendo filha do homem, torna-se quase neta de Deus. Se lembras o que diz o Gênesis, logo no início, convém ao homem tirar da natureza e de sua arte os meios para a sua sobrevivência. Mas o usurário, ao seguir outros caminhos, agride a natureza e a arte, que dela deriva, pois em outra coisa o dinheiro põe as suas esperanças. Portanto, a ação do usurário, do avarento, ia contra tanto a ética quanto contra a física estabelecida por Deus, já que a arte nada mais é do que uma imitação da natureza criada pelo divino. O usurário, portanto, está agindo contra a natureza e contra a vontade divina, e contra também os seus próximos. A aurora já se aproximava, e o mestre me chamou para continuar a jornada, pois ainda faltava muito antes que chegássemos à descida para o rochedo. Notas do Helder da Rocha. O Papa Anastácio II, citado no resumo, ele viveu no século V depois de Cristo e acolheu em Roma o diácono Fotino e foi com ele acusado de heresia. Fotino era diácono de Tessalônica, na Grécia, e foi culpado de heresia por dizer que o Espírito Santo não procedia do Pai e que o Pai era maior do que o Filho. Portanto, ele se chocou diretamente com o princípio da Santíssima Trindade. O Helder da Rocha também faz uma breve descrição dos 3 círculos finais. Círculo da violência. Enquanto nos círculos da incontinência, como a luxúria, a gula, são punidos os pecados da culpa causada pela falta de autocontrole, nos círculos da violência são punidos os pecados dolosos, ou seja, que foram cometidos de forma consciente e por vontade do pecador, que teve que agir de alguma forma para escolher o mal. A violência é uma característica bestial do ser humano. Os seres mitológicos que habitam este círculo são seres meio humanos e meio animais, como os centauros, conhecidos pela sua brutalidade, o minotauro e as árqueas. Círculo da fraude. A fraude é uma característica humana, pois exige o uso do intelecto. O pecador, portanto, não só procurou o mal por vontade própria, como planejou, premeditou o seu ato na sua mente antes de executá-lo. Os seres mitológicos que habitam o 8º círculo mentem, enganam e trapaceiam. São demônios. Por fim, o círculo da traição, ou fraude complexa. A traição, segundo Dante, é o pior dos crimes. E essa é a opinião pessoal dele, que não tem nada a ver com a doutrina católica. É o mal planejado e executado contra uma pessoa desarmada e indefesa, que assim se encontra por se sentir segura diante do agressor, no qual confia. Este pecado é representado por Lúcifer, que traiu a Deus. O próprio Lúcifer se encontra no centro da Terra, no 9º círculo, onde tortura eternamente os traidores humanos. Também há uma nota do Helder sobre a justiça infernal.
respeita a filosofia de Aristóteles, que afirma, no início do livro 7 da Ética Nicômaco, abre aspas, deve ser observado que há 3 aspectos das coisas que devem ser evitados nos modos: a malícia, a incontinência e a bestialidade. Então, é esse princípio da ética Nicômaco que vai orientar a construção poética de Dante nesses campos. A alma incontinente tem culpa, mas a culpa é menos grave do que o dolo, a vontade de pecar. Esta vontade surge, quando surge de ocasião, como manifestação da natureza animal, é ainda menos grave que aquele pecado que é cometido de forma arquitetada, premeditada, usando a inteligência própria do ser humano a serviço do mal. Ainda assim, é menos grave um indivíduo arquitetar e executar um crime contra um desconhecido que pode se defender de um estranho que o ameaça, que ele fazer o mesmo com alguém que confia nele, e por isso está indefeso e desarmado. A traição, portanto, recebe a justa punição máxima nas profundezas do inferno. Então, já sabemos o local de destino de Michel Temer e alguns outros. A citação da Física de Aristóteles diz respeito ao 2º capítulo do livro, em que Aristóteles diz: em geral, a arte humana ou completa o que a natureza é incapaz de fazer ou imita a natureza. Portanto, os ofícios humanos imitam, de algum modo, a natureza que foi criada por Deus. E assim terminamos a versão em prosa, né, do Hélder da Rocha, que eu acho interessante, porque esclarece algumas coisas que só pela leitura da tradução poética ficariam quase incompreensíveis. Vamos ler, então, a versão poética. O túmulo do Papa Anastácio, versos 1 a 10. Na extremidade de uma alta ribeira, que rotas pedras circular tornavam, chegamos de almas à maior fileira. Lá o fedor que os monstros exalavam, atrás de grande túmulo, um abrigo nos abrigou a fazer, lá o fedor que os monstros exalavam, atrás de um grande túmulo, um abrigo nos obrigou a fazer, onde estavam desenhadas na tampa do jazigo estas palavras: de Anastácio Ninho eu sou, foi papa, e de Fotino amigo, a quem este tirou do bom caminho, ou seja, desviou da ortodoxia católica. Precaução para preparar-se ao ambiente. Versos 11 a 25. Desçamos com vagar por este lado, acostumando o olfato ao já vizinho, monturo. Após, não há mister cuidado. Assim o mestre. Acha, porém, razão, disse de o tempo ser aproveitado. Descrição do baixo inferno, os violentos. Nisto penso, meu filho, esta mansão de pedras é de 3 círculos, menores de grau em grau, como os de cima são. Todos cheios estão de pecadores, e porque a vista baste, entende bem, como e por que estão nestes horrores.
Todo mal que do céu causa o desdém é injúria que sempre alguém ofende. E como a fraude é mal que o homem tem, Deus sente mais. E por isto entende que mais abaixo estão os fraudulentos, com mais dores. O giro que se estende primeiro é destinado aos violentos. E porque a 3 pessoas a violência ofende, 3 sessões têm os detentos: contra Deus, contra si e contra a essência. A essência do alheio bem, como ouvirás mais claro. Por morte, por feridas, com frequência, ao próximo se ofende, e não é raro, por destruições, incêndios e rapina, perder o que há a gente de mais caro. Lá, bandos homicidas, quem ruína no corpo alheio faz, dissipadores, ladrões. O grau primeiro os amofina e os atormenta com variadas dores. Violentos contra si e seu haver também existem. Estes, nos horrores do grau segundo, todos vão viver chorando. Inútil arrependimento. E quem deserta a vida, os suicidas. E tem prazer no jogo, na dissipação, alento. Contra Deus, ou negando, ou blasfemando, ou da natura o encanto, e seu portento na mente, ou com palavras depreciando. Vão pela vida muitos pecadores, que o menor ciclo aqui está esperando. Os bestiais e egoístas fraudadores. Podem lesar a quem neles confia, ou não, os dolos da alma roedores. O dolo, neste caso, até desvia dentro dos homens natural amor. Por isto, neste ciclo, a hipocrisia e o feiticeiro e o mistificador, com os bajuladores, salafrários e muitos outros, tais de despudor. Simoníacos, ou seja, aqueles que vendem o perdão, vis e perdulários, rufiões e trapaceiros, têm morada. Por outra forma, violam os falsários, justiça, fé e amor da lei sagrada. Assim, é no menor giro, onde Dítis, na cidade de Lúcifer, no centro do universo está firmada, que o traidor tem pena sem limite. Loucura bestial, versos 68 a 90. Quem mora, conhecer neste profundo, com teu falar tão claro, me permites? Mas por que, mestre, os de Paul imundo? Paul significa pântano. Com os que açoita a chuva e leva o vento. E mais os de falar inverecundo, não sofrem da cidade no tormento. Se em ira, Deus os tem. Aqui a construção sintática ficou bastante confusa, por isso também que nós lemos primeiro a versão em prosa, para que o sentido fique claro. Senão, razão há de tê-los em tanto sofrimento? Por que, me respondeu, na confusão contra o costume, o gênio teu delira? Ou seja, como você não consegue perceber que existe essa divisão, porque alguns pecados se devem à incontinência e outros foram pensados, planejados, por isso são mais graves. Ou tens em outras coisas a atenção, quer dizer, ou você está distraído. Da ética, que tua mente tanto admira, não lembras a doutrina bem segura dos 3 vícios que o céu tem mais em ira: malícia, incontinência e a tal loucura bestial. E também que a incontinência
menos ofende e tem menor censura. Aqui Dante acaba dividindo os pecados, né, entre os menos graves, né, como a luxúria, a gula, a preguiça, e os mais graves, né, aqueles que são feitos com plena consciência. A incontinência refere-se tanto à sensualidade quanto à gula, né, ou à preguiça. Se ensino tal, medita a inteligência. E se lembrares os que acima estão, fora dedite, em outra penitência, compreenderás porque aqueles são destes perversos apartados lá, e menos dura é a sua punição. A punição dos luxuriosos, por exemplo, eu acho a mais leve de todo o inferno. As almas dos pecadores são levadas, né, pelo vento e ficam nesse torvelinho, né, por toda a eternidade, como Francesco e Paolo. Agora, entre ficar girando no céu, né, do inferno, levado pelo vento, ou sofrer outros tormentos, né, como ficar numa tumba ardente, eu acho bem preferível ficar rodando no vento. Como a usura ofende a bondade de Deus. Eu disse, ó sol que tudo acendes, há tal luz em ti, tão claro ensinamento, satisfaz tanto que ignorar me dá prazer igual a ter conhecimento. Tira-me agora mais uma incerteza. Como usura magoa o sentimento da divina bondade? A natureza, respondeu, qual filosofia ensina? Do eterno segue plástica e beleza te mostra, da física a doutrina. Que a natureza, quanto pode, a arte vossa imita, e que assim, quase divina, obra é o labutar humano e em parte do próprio Deus herança. E se da história o Gênesis lembrares, donde parte todo o trabalho e toda a humana glória, saberás que da gente pousa a vida, em natureza e em arte, que é vitória. Tem outra norma a mente empedernida, e pelo esforço alheio ou usurário, torna sua arca de ouro entumecida. O dia está para findar, convém seguir. Versos 112 a 115. Vamos que os peixes matinal horário, aqui é uma referência astronômica, mostram e a ursa brilhando no poente. Convém seguir, é longo o itinerário e muito distante é a descida ao gente. Esses dois cantos são bem difíceis, primeiro pela sintaxe, né, mais labiríntica, depois porque eles envolvem conceitos filosóficos de Aristóteles, que na sua ética, né, critica a malícia, a incontinência e a loucura bestial, e também a física de Aristóteles, em que ele diz que a arte, né, que os ofícios humanos derivam da natureza, que por sua vez foi criada por Deus. Portanto, a ação do usurário, ao mesmo tempo, está em contradição com a ética, com a física, com a vontade divina e com o bem comum. O usurário é visto como alguém que age contra Deus, contra a natureza e contra os seus próximos. Daí que, na Idade Média, os cristãos eram proibidos pela igreja de emprestarem dinheiro a juros. Por esse motivo, os judeus foram e são, né, até hoje, grandes banqueiros, porque os cristãos não podiam atuar nessa área. Mesmo as expedições marítimas, né, do Cabral, do Colombo, foram financiadas por banqueiros judeus.
E interessante, né, o intertexto que a gente pode fazer entre Dante e Ezra Pound, que no canto 45, né, da sua obra Os Cantos ou Cantares, ele vai fazer toda uma predicação, né, contra a usura, valendo-se de argumentos medievais. Pound foi um adversário do socialismo, do mesmo modo que ele se acreditava adversário do capitalismo, porque ele identificava o capitalismo financeiro exclusivamente com os judeus. Ele não conseguia ver o capitalismo de um modo mais objetivo, né? Algo baseado na propriedade privada, na exploração do trabalho. Ele associava capitalismo a judaísmo. Daí que nesse canto 45, ele faz toda uma invectiva, né, contra a usura, baseada em argumentos medievais. O próprio flerte com o fascismo, de certo modo, foi um delírio, né, de Pound, que achava possível voltar para a Idade Média, como se a história voltasse para trás. Bom, em alguns países ela volta, né, como no Brasil, mas não é uma constante na história universal. Muito bem, chegamos ao final da nossa conversa. Eu sei que esses dois cantos são muito difíceis, mesmo a tradução em prosa, né, do Helder da Rocha, pode ser relida, também, o texto também não é muito claro. Eu recomendo a vocês que tenham uma versão em prosa da comédia em casa, além da versão poética do Ziller ou do Xavier Pinheiro, que vocês tenham uma edição em prosa. Por exemplo, essa aqui, com tradução da Cordélia Dias de Aguiar, que saiu pelo Clube Folha. É uma tradução literal de conteúdo, sem nenhuma pretensão artística, mas é bastante fiel ao conteúdo. Assim, quando formos estudar Dante em casa, é sempre bom termos a versão poética e uma versão em prosa, que ajuda a esclarecer algumas coisas.